Hoje no comentário à atualidade, o economista Rui Moreira de Carvalho. Muito obrigada, Rui, por estar aqui connosco mais uma vez neste Closing Bell. E começamos precisamente com a atualidade nacional e com o debate quinzenal desta tarde. Francisco Louçã acusou o Governo de estar a desmantelar-se. Esta foi a frase utilizada. Concorda com isto ou não? Desmantelar-se o quê? O Governo está a desmantelar-se? Não concordo nada com isso. Não concordo nada. Boa noite. Acho que o Governo está a dar um trabalho numa fase de tensão significativa, que é não haver recursos. E não haver recursos quer para investimento, quer sequer para fundo de maneio. Portanto, está a fazer aquilo que foi assinado em maio e que todos nós esperamos que seja feito, que é cumprir o acordo. Mas está a minorar ou não algumas das responsabilidades de alguns ministérios e a tornar esses que eram super-ministérios em ministérios com mini-políticas, como chegaram a dizer alguns observadores esta semana? Como cidadão, não me estou muito preocupado quem é que é personagem. Estou preocupado com as medidas e estou preocupado com as ações e que haja coordenação entre os vários ministérios para haver aplicação. E a informação que está disponível do CREN até 2013, nós temos cerca de 6 mil milhões para investir. E pelo menos 2 mil milhões estão à espera na gaveta. Estão ali, não há execução. E também, de vez em quando, faz falta este refresh, mudar. Porque pode mudar os chefes, mas a máquina mantém-se lá em baixo. E, passado muito tempo, ela tende a criar vícios. Portanto, acho salutar que haja, inclusivamente, mobilidade de pessoas e de organismos, ou seja, que estão dependentes de determinada lei orgânica, que eles passem para outros ministérios. Finalmente, que haja uma coordenação efetiva. Repare que aquilo não é só o caso do Ministério da Economia. Segundo se apercebe, todos os ministérios vão estar todos na mesma comissão. Ou seja, vai deixar de haver os fundos do Ministério da Economia, os fundos do Ministério do Ambiente, os fundos do Ministério da Solidariedade ou do Emprego, os fundos do Ministério da Educação, e todos eles vão se sentar para, em parceria, que no fundo é o que falta aos portugueses, permitir uma execução mais efetiva. Mas deixe-me perguntar-lhe, não acha que é desconsiderar um pouco o Ministro da Economia, que está em trabalho há 8 meses e já lhe estão a tirar o CREN, que são os fundos estruturais, provavelmente a bola de oxigénio que muitas das empresas precisam nesta altura, e agora ficar não sobre a tutela do Ministro das Finanças, mas pelo menos com a última palavra do Ministro das Finanças? Tânia, a questão está muito bem colocada, mas referiu muito bem que os portugueses precisam, a economia real precisa desse dinheiro. Mas nós lemos que 2 mil milhões estão parados. E culpa de quem? Não sei. Não me é relevante para mim identificar culpas. Caberá em lugar próprio e no tempo correto ser feita essa questão. A questão, eu estou a responder às questões que me são colocadas, que é, o dinheiro faz falta, mas estava parado. Então, quer dizer que o modelo poderá não ser o mais eficiente. A segunda questão, um lugar político é um lugar de nomeação de confiança e é um lugar de um serviço social a favor de um país onde ele se insere. Portanto, não é um lugar de protagonismo, nem é um lugar de vaidades. É um lugar de discussão e é um lugar de causa pública. E na causa pública ela pode ser adaptada às suas necessidades. Mas à parte das questões político-partidárias, vamos colocá-las completamente de lado. Pergunto-lhe diretamente se não acha que é perigoso esta última palavra do Ministro das Finanças em relação ao CREN poder empenhar aqui parte da economia, porque estamos a falar de um ministro que está completamente determinado a seguir os objetivos do país e que são, neste momento, a consolidação do déficit orçamental. Daí que a preocupação do Ministro da Economia e do Ministério da Economia é, sim, a economia real. Se estamos a passar os fundos do CREN para o Ministério das Finanças... bem haja a determinação. Nesta etapa, repare, esta semana saiu um artigo na revista The Economist. E o artigo, 2 páginas, a revista The Economist custou uma fortuna. E o artigo era muito simpático para com Portugal, porque comparava-nos com a Espanha. Começava com uma primeira frase que era: em Portugal, país onde não acontece nada. Como que é? A seguir vem a desgraça. E não. Dizia que Portugal está a acatar muito bem as reformas, como muito bem disse, a tal determinação de um acordo que foi assinado em maio. Nós temos que pensar que o que é assinado tem que ser cumprido. Imagina um amigo seu, o seu melhor amigo, pedir-lhe 100 euros. E passar 2 dias vai ter consigo, olha, vamos pensar como é que te vou pagar, mas para me dares uma ajudinha, empresta mais 100. Como é que você reagia? É assim que quem nos está a emprestar está a pensar, porque o dinheiro, infelizmente, não é de base doméstica, portanto, não vem de Portugal, vem do estrangeiro e vem de quem lê em língua inglesa. Repare que todo o problema que se passou no custo da dívida pública, no financiamento a 10 anos das OTs, que os portugueses continuam sem cair,
ao contrário de Espanha e Itália, que já tendem a cair, já estão em valores perfeitamente aceitáveis, 3 e tal e 4% acima do custo de emissão das yields alemãs, a portuguesa continua a subir. Porquê? Porque no dia 14, dia 24 de janeiro, o Wall Street publicou um artigo baseado no Instituto International of Finance, que dava pistas que Portugal poderia não cumprir com o acordo. E essa foi a razão, foi a causa que disparou os mercados a pensar que nós não vamos cumprir com a dívida há 10 anos. Mas a Espanha também veio dizer há dias, Mariano Rajoy inclusive, que não vai cumprir as metas do déficit. No entanto, os mercados estão a ser mais brandos e mais simpáticos para a Espanha do que para Portugal. Espanha, as questões são completamente diferentes. Espanha tem um acordo assinado com a Troika. Desculpe, Portugal tem um acordo assinado com a Troika. Espanha não tem acordo com ninguém assinado. Espanha está a comprar no mercado. O mercado empresta quem quer ou quem não quer. As questões são completamente diferentes. Quanto à questão dos mercados, foi há 4 dias que isso foi feito. O grande problema foi, digamos, a falta de tato da data em que foi feito. Porque no mesmo dia em que o Primeiro-Ministro Rajoy assinou o acordo que ia cumprir com déficit, no mesmo dia à tarde anunciou que não ia cumprir naquele ano. Mas desde esse dia que não pararam de subir os custos das yields espanholas. Desde esse dia que, de facto, está a subir o custo de financiamento em Espanha. Vamos ver as consequências disso. Já está a remediar e dizer que, afinal, que é só este ano, que não vai ser para o ano. Bom, vamos ver, mas desde esse dia que está a subir. Portanto, repare, a questão é, voltamos à mesma parte. A questão de fundo é que não há quem nos queira emprestar dinheiro. Dito isto, vamos à procura de ter dinheiro. E para ir à procura de ter dinheiro, quer dizer, importa ter credibilidade. É causa necessária, mas não suficiente. Hoje o Primeiro-Ministro disse precisamente isso, que vai continuar determinadíssimo no cumprimento deste memorando de entendimento, e António José Seguro parece estar a afastar-se. Acha que isso é perigoso, ter uma oposição que cada vez se afasta mais do memorando que assinou? Não, não é perigoso. É o trabalho da oposição. O trabalho da oposição é entrar um bocadinho com isso. Enfim, ele naturalmente em consciência percebe. É um trabalho para a política interna. Quando chegam os grandes momentos, de facto, não está a haver uma oposição, aquela oposição que nós vemos forte, nomeadamente na Grécia e em Espanha. E em Espanha, nomeadamente da juventude, que entra de uma forma caótica. Nós cá, felizmente, não é só o Partido Socialista, todas as forças políticas estão a ter uma atitude muito correta para com a determinação de um acordo, permite-me, Tânia, que repita, um acordo, quando é assinado, é para ser cumprido. Em qualquer aspecto da nossa vida, em qualquer fase da nossa vida, os acordos são feitos para ser cumpridos. E se eles são renegociados, são de ambas as partes. Repare que o custo que está a ter para a Grécia, a renegociação da dívida deles. Mas, Rui, permita-me a provocação, e indo um bocadinho mais longe, porque às vezes as questões sociais são também importantes. Imagine que empresta 100 euros a um amigo seu e que depois esse seu amigo lhe diz que não lhe pode pagar esses 100, lhe pede mais 100 euros, mas acontece que esse seu amigo está no desemprego ou está a passar fome. O que é que faz? Olha, se eu lhe emprestar os meus recursos, vamos ficar os dois no desemprego. É a sua lei. Não é a minha lei, é a lei da sobrevivência. Não é a lei. Porque a questão toda é que vamos perceber como é que foi. Sabe, Tânia, eu vim da África com 12 anos. Os meus pais viviam lá, já o meu avô também lá estava. E viemos com muito pouco. Você não imagina, eu nem ténis tinha Nike, não tinha, olhava para os outros. Fiz um curso de Escola Náutica em Infante Henrique. Com 28 anos concluí o curso. Com 33 fiz o mestrado em Economia. Com 45 doutorei-me em Finanças, em Gestão. Portanto, tenho feito ao longo da minha vida um esforço para prevenir os tempos menos bons. Se você vai tirar o seu recurso, imagina que você comprou um carro muito bom e não tem dinheiro para a gasolina, de que é que ele vai ter o carro muito bom? Portanto, nós temos que perceber a essência da solidariedade e ela começa por mim. E, por exemplo, os meus livros que escrevi, os 2 últimos livros que escrevi, ofereci direitos de autor para a Trissomia 21, na totalidade. Livros esses que já estão ambos na segunda edição. Portanto, faço publicidade ao livro e faço publicidade à Trissomia 21. A solidariedade, e só porque me pôs a questão, é que eu lhe começa em cada um de nós. Começa em cada um de nós. Em cada momento que nós fazemos. Mas por mostrar aos outros que nós podemos distribuir riqueza, mas para isto temos de a criar. Houve uma frase muito, muito interessante esta segunda-feira, que terá sido uma citação da Margaret Thatcher, que terá dito que o socialismo termina quando acaba o dinheiro. Ou seja, Margaret Thatcher. Não temos socialismo já. O termo para mim não é relevante.
Eu nunca tive coragem de ter uma militância política. Nunca tive coragem de assumir uma ideia partidária. Nunca tive essa coragem, digamos, essa solidariedade de me dedicar a uma causa pública. Mas também me ponho à vontade de dizer que nunca tive um cargo político. E também me ponho à vontade de dizer que nós temos que pensar no futuro. E pensar no futuro vai pela nossa formação, vai pelas nossas atitudes e pelos exemplos. E por criar riqueza, pelo empreendedorismo, por estar a esforçar-se como está, digamos, a fazer o papel que tem que defender uma ideia. Agora, eu tenho também que dar aso à minha capacidade de defesa, porque nós pensamos... Espero que não tenha tomado a questão como pessoal, era apenas Tânia, um exemplo, tornando Tânia, a mas questão... o exemplo foi porque apanhou muito bem a questão que eu coloquei do amigo que lhe emprestava o dinheiro, portanto, eu não escolheria melhor. Estou a tentar defender uma aquilo Tornando que é isto numa questão mais social, global e governamental, pensando na sociedade, eu já o referi naturalmente. várias vezes aqui e referi no dia 23 de novembro, apresentei o meu livro 2010, precisamente na Bertrand, Compreender Mais África. E nesse dia tinha acabado de tomar uma decisão, eu trabalho numa instituição pública, num banco, tomado uma decisão de se mexer nos ordenados, que o banco onde eu trabalhava que ia ser a exceção, e eu referi que eu achava mal. Primeiro, ser a exceção deve ser pensada porquê. Segundo lugar, porque eu considero que tenho um ordenado razoável. Não direi que é muito bom, não direi que é muito mau, é aquele que eu entendo que me é razoável. Mas a fazer-se um esforço, deve começar por mim que tenho o tal ordenado razoável e que no fim do mês, ou seja, 24, 25, 26 de cada mês, eu sei que tenho o meu dinheiro seguro na conta. E, nomeadamente, muitas pessoas, em particular os jovens estudantes que saem das universidades, que têm 40% de desemprego, não têm esse dinheiro disponível. E muitas mães não têm dinheiro para dar aos filhos de comer ou para pagar os estudos. Hoje vinha uma notícia no jornal que 16 mil jovens que foram buscar financiamentos para estudar, hoje estão em incumprimento. Repare, com 20 anos já têm nome, enfim, com problemas no Banco de Portugal. Ou seja, o problema social terrível. Mas a economia não é algo que você liga ou desliga. Chamam-se tendências. Você não consegue encontrar um modelo que neste momento promove o crescimento a curto prazo. A curto prazo, meses. Pegando precisamente nessa sua última frase, deixe-me perguntar-lhe, porque o PS e a oposição têm acusado frequentemente o governo de não criar emprego e ser o responsável por cada vez mais desemprego, por não ajudar as empresas e empurrar cada vez mais empresas para as falências. Vale a pena este tipo de discurso? Faria o PS diferente nesta conjuntura? Olha, a mim, como eu há bocado lhe disse, não faço juízos políticos. Mas eu ouvi o Krugman, que esteve em Portugal há 8 dias. E o Krugman referiu que, se fosse ele, não faria diferente do que faz o governo. Dito pelo Paul Krugman, que para muitos é como é que se diz, um ideólogo da chamada nova esquerda. Portanto, você está com constrangimento que o mais relevante é você conseguir pagar os ordenados. Comparemos-nos com a Grécia. E a Grécia está com um problema que mesmo os funcionários públicos podem não receber ordenados. Já no próximo mês. Mas isso está em risco em Portugal? Não. Hoje não está. Mas esteve. Imagina que iriam pedir dinheiro emprestado. Sabe quem é que vai pedir ao apoio da Troika? Nomeadamente ao FMI. Quando mais ninguém empresta dinheiro. Os países, quando vão ter com o Fundo Monetário Internacional, é quando mais ninguém empresta dinheiro. Portanto, dito isto, você tem que renegociar. Fomos nós que pedimos ao FMI, o FMI não bate à porta a oferecer crédito. Os países é que fazem uma carta a dizer, olha, eu estou em condições, digamos, de dificuldades financeiras da tesouraria e, portanto, quero Vossas Excelências vir negociar. O fundo, o FMI, é o dinheiro, é uma ação multilateral, onde todos têm lá o dinheiro, portanto, ele tem acionistas. Cada país mete dinheiro, capitaliza o fundo, para poder socorrer em momentos, digamos, de convulsão. Mas porque há bocado dizia, o livro que eu não tive a oportunidade ainda de comprar, que foi meu colega de mestrado, o professor Louçã, de Economia e Inovação, não sei se tem ideia, ele fez Economia e Inovação no ISEG, e ele sugere que, segundo, eu não li, portanto, mas do que eu li do press release, sugere que Portugal deve evitar o default, o chamado incumprimento. O que é o default? É não pagar. Portanto, nós temos que fazer tudo para não pagar. E já agora, os resultados não vai ser de um ano, Tânia. A Alemanha, na década de 90, teve taxas de crescimento à volta de 0,5%, 0,6%.
A Alemanha vai ter em 2002, segundo os dados do Eurostat publicados no dia 23 de fevereiro, vai ter um crescimento de 0,6%. A França vai ter um crescimento de 0,4%. A Espanha vai ter um crescimento negativo, portanto, vai contrair este ano menos 1%. A Itália, menos 1,1%. Repare, estes são os nossos pares. Portanto, o problema não é um problema só da Europa. E uma economia que está a crescer 0,6 ou 0,4, como é que os seus cidadãos vão aceitar que emprestem a outros? Por isso é que foi muito relevante esta questão do Carnaval, de não termos o feriado, foi muito relevante para a imagem internacional. Para nós foi. Eu tenho filhos com 8 e 10 anos. Os meus filhos estavam vestidos para sair na noite de Carnaval, no dia de Carnaval. Mas lá fora, a mensagem que nós passamos é que nós estamos a tornar-nos diferentes. Nós estamos a tentar aumentar o que é a produtividade. E a produtividade não é algo que liga e desliga a luz. Portanto, o nosso modelo de crescimento vai precisar de muito tempo, e muito tempo são anos, para poder infletir e promover o crescimento. Teórico, normalmente, não sei se teve ideia, mas esta previsão do Eurostat sugere que este trimestre é o pior dos 4 trimestres. E ele agora vai tender a subir, fechando o ano com uma taxa de crescimento de 0%, ou seja, nula. O que pode dar pistas, chamada esperança, que em 2013 já existe crescimento económico. E o desemprego só vem com crescimento económico. O desemprego não vem com subsídios. Porque subsídios é o dinheiro todos a favor de alguns, sem querer ser desagradável para muitos desempregados que infelizmente não têm alternativa, mas os meus pais vivem na província e os meus pais não têm a mão de obra. Minha mãe tem já 84 anos. Eu tento encontrar uma empregada para ela o tempo inteiro e não consigo. E não estou a discutir quanto é que pago. Estou a dizer que não há mão de obra. Portanto, nós temos que nos afetar os nossos recursos àquela que é a nossa capacidade de gerar riqueza. Rui Moreira de Carvalho, foi um gosto tê-lo neste Closing Bell. Muito obrigada. Encontramos-nos na próxima semana, certamente.